Bom, então boa tarde a todos, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a disponibilidade, professora Lúcia e professor Welber, né, para participar aqui dessa defesa. Sempre trabalhoso, né, participar da defesa, para ler todo o texto, então agradeço já de antemão por todo o trabalho aí expendido para que essa defesa ocorresse, tá bom? Então, bom, eu vou dar início, então, à apresentação do Paulo, tá bom? Paulo, você tem de 30 a 40 minutos para apresentar seu trabalho, tá? E aí, vou deixar com você, Lúcia e Welber, se quiserem desligar as câmeras, tá bom? Enquanto o Paulo apresenta, fiquem à vontade. E é com você, então, Paulo. Bom, só para confirmar, tá todo mundo vendo aqui a apresentação certinho, né? Sim, estamos vendo. Sim, sim. Perfeito. Bom, para começar, queria agradecer a presença de todo mundo que se dispôs a participar da banca, né? E vamos lá. Bom, o meu projeto ele se chama Os Efeitos Individuais e Combinados das Mudanças Climáticas e Cultivo de Cana-de-Açúcar sobre a Deriva e Imersão dos Insetos Aquáticos, tá? Bom, peraí que eu estou na outra tela. Começar falando um pouquinho de riacho, né, para ilustrar que a gente tem uma imagem do nosso riacho que a gente usou, né? A bomba está aqui dentro de água, né? Um pouquinho mais para frente eu vou explicar um pouco mais sobre metodologia para fazer um pouco mais de sentido, né? Riachos eles são ambientes, né, mais sensíveis do que corpos d'água maiores, né? Então, justamente porque eles têm uma baixa produção autóctone, né? Então, a incidência de luz solar já costuma não ser tão alta. Então, eles acabam sendo ambientes muito dependentes da matéria que entra da vegetação ripária, né? Matéria orgânica, folhinhas, gravetos e tal. Né? Então, acaba sendo um input de energia muito importante para esses ambientes, por conta da baixa incidência de luz solar. Além disso, eles são ambientes sensíveis, né? Qualquer tipo de distúrbio ali costuma ter um impacto muito grande na biota do local, né? Diferente, por exemplo, de ambientes marinhos ou grandes lagos, né? Aqui, por menor que seja o distúrbio, ele pode ter alguns efeitos bem graves, né? Efeitos esses que a gente pode chamar de estressor ecológico, né? Tem várias definições do que é um estressor ecológico, né? Mas assim, não é necessariamente algo negativo, mas um estressor também pode ser algo positivo, né? Varia também do ponto de vista da espécie que você está trabalhando. Às vezes um distúrbio, um input de energia de nutrientes acaba sendo prejudicial para uma espécie e acaba sendo positivo para outra, por exemplo, né? E dentre alguns exemplos de estressores a gente pode citar eutrofização, represamento, temperatura, incidência de luz solar, poluição, metais pesados, né? Então, todos esses efeitos que podem tirar a ordem natural daquele ambiente, a gente chama de estressor, tá? E esses estressores, eles tendem a interagir entre si, né? O que é chamado de estressor múltiplo. Bom, de novo, a gente tem várias classificações, mas a gente vai se ater a essa, tá? Das interações entre os estressores. Então, a interação entre dois estressores, elas podem ser classificadas de três tipos, né? Eles podem ser aditivos, né? Sinérgico ou antagônico, né? Sinérgico quando o efeito combinado desses estressores é maior do que a soma dos efeitos isolados, né? Se não for maior, é aditiva ou antagônica, caso os efeitos acabem sendo opostos, né? Aqui a gente tem também a questão da surpresa ecológica, né? O que acontece? Às vezes, a interação entre esses estressores, eles acabam tendo um efeito completamente inesperado, né? Então, você pode deduzir que
por exemplo, a sedimentação mais a eutrofização vai ter efeito, vai ter o X, e acaba não acontecendo isso. Né? É isso que a gente acaba chamando de surpresa ecológica. Bom, o nosso primeiro ponto aqui dos estressores, a origem dos nossos estressores é a cana-de-açúcar, né? Então, mais especificamente as grandes monoculturas. Então, aqui a gente consegue ver por esse mapa a expansão, né, de pastagem e cana-de-açúcar, principalmente aqui no estado de São Paulo, ao longo das décadas, né? Então, essa conversão da paisagem natural em monocultura acaba acarretando em alguns efeitos sobre pequenos corpos d'água, né? Então, você tem eutrofização devido a fertilizantes e produtos químicos utilizados, você tem o assoreamento, porque você tem ali a manipulação daquele ambiente em torno do corpo d'água, né? Então, a gente tem visto recentemente áreas de APP sendo cada vez menores, né? Então, a zona de amortização daqui a pouco praticamente não vai existir mais, né? Isso quando era respeitada, né? Aqueles que respeitavam essa zona. Então, isso acaba sendo uma ameaça muito grande para os nossos riachos, né? A outra origem dos nossos estressores que a gente vai falar são as mudanças climáticas, tá? Então, aqui os dados do IPCC indicam que para a nossa região a gente vai sofrer com precipitação extrema, tá? Como que isso vai afetar os riachos? Quando você tem esses distúrbios muito grandes em chuva, você altera toda a vazão, né? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre deriva, né? E uma das derivas, ela se chama catastrófica, ela acontece quando você tem grandes distúrbios, grandes trombas d'água, grandes alagamentos naquele corpo d'água, né? E isso tem um impacto enorme, porque como eu falei anteriormente, esses ambientes são sensíveis, né? E são muito biodiversos ali, né? Perdão. Então, essa alteração muito grande no volume de chuvas vai ter impacto muito grande nesses ambientes. O que a gente viu agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Que foi as cheias lá, né? Então, assim, óbvio que a gente teve um impacto muito grande na vida das pessoas, na sociedade, na cidade, enfim, mas acho que também tem um impacto muito grande no ecossistema local, né? Porque esses riachos foram completamente alagados, né? Então, assim, isso vai se tornar cada vez mais frequente, tá? Então, falando dos macroinvertebrados, são invertebrados aquáticos maiores que 500 micrômetros e que possuem um papel bem estabelecido no seu ecossistema, tá? Isso faz com que eles sejam muito utilizados como bioindicadores, né? E, geralmente, os estágios iniciais de vida deles é aquática, no bento ali do corpo d'água, e quando eles vão para a fase adulta, eles tendem a emergir, que a gente chama, né, que é a gira do bento para a superfície, e passar ali para sua fase alada. Tá? Bom, então vamos lá. O que seria deriva e emersão? Né? São dois processos que fazem parte do ciclo de vida desses animais. Tá? A deriva, ela pode ser de algumas formas diferentes. Né? A gente tem a deriva comportamental, que é quando o animal ele vai procurar um ambiente mais adequado, né? Às vezes também é acidental, ele está fugindo de um predador, né? E ele acaba indo para correnteza abaixo, sendo levado pela deriva, pela vazão d'água. Né? A gente tem a deriva de distribuição, que ocorre de forma normal, de dispersão desses animais, principalmente na fase de óvulos. Tem a deriva constante, né? Que é a deriva de fundo, quando a corrente d'água está constantemente, então né, é esperado que constantemente eles sejam levados, né, aos poucos, riacho abaixo. E a gente tem as derivas catastróficas, né, quando existem grandes perturbações no ambiente desses animais.
que é o que eu falei, por exemplo, de trombas d'água, de enchentes, né, grandes variações do volume de chuva, que infelizmente tem se tornado comum por conta das mudanças climáticas, tendem a aumentar essa deriva catastrófica, né? A outra parte do ciclo de vida deles que eu falei que é importante é a imersão, que é justamente quando esses animais passam para a sua fase adulta, né? Ambas as fases desses animais são extremamente importantes, né? Tanto na fase aquática, ele faz parte ali do seu ecossistema, então ele participa ali da decomposição da matéria orgânica que eu falei, que é um fator muito importante de entrada de energia para aquele ambiente, né? Então ele vai se alimentar de matéria orgânica, vai servir de alimento, vai se alimentar de outros animais, né? Ele tem um papel ali bem interessante. E assim que ele passa, que ele emerge, né, que ele vai para a fase adulta, ele também vai participar ali da cadeia trófica de animais terrestres, talvez ali do entorno, né, de peixes, né, enfim. É importante também essa fase para eles recolonizarem riacho acima, né, porque eles vão ser levados constantemente com a corrente, então eles tendem a procurar um ambiente um pouco mais disposto para se reproduzir. Bom, com esse trabalho a gente buscou analisar quais estressores iriam interagir entre si e quais seriam mais ou menos nocivos, né, para esses macroinvertebrados, né? Além de procurar também talvez alguma surpresa ecológica aí no meio desse caminho. Bom, vamos lá. A gente trabalhou com 3 estressores, tá? Foram feitas 2 coletas, uma no início da manipulação e outra no final. E os estressores que a gente usou foi sedimentação, foram 2 variações de sedimentação, sem adição nenhuma, né? E outra com 400 gramas de areia fina, né? Que seria o nosso sedimento fino, né? A vazão também foram 2 variações, né? A velocidade natural do riacho versus uma velocidade com 1/3, 33% reduzida. E os nutrientes foram 4 níveis de nitrato, que no caso que a gente utilizou como nutriente, sem adição nenhuma, adição de 80%, 140% e 220%, né? Então aqui eu falei das 2 origens, que são o cultivo de cana-de-açúcar, leva a eutrofização e sedimentação, que afeta a deriva e imersão de insetos aquáticos. E as mudanças climáticas levam a alteração na vazão da água, que também afetam a deriva e imersão dos insetos aquáticos. O local escolhido foi a fazenda experimental da Exalc da USP, né, lá na cidade de Itatinga, perto de Botucatu, ali para o interior, né? Ele é um local que ele era usado como cultura de eucalipto, né, no século passado. E hoje em dia ele tem grande foco de pesquisa, principalmente na parte florestal ali, né? O sistema utilizado foi o Xtreme, né? O Xtreme ele foi um sistema criado pelo Christopher Matei e pelo Jerry Pigo na Nova Zelândia, já tem alguns bons anos já, né? Esse experimento ele já foi utilizado na Irlanda, na Alemanha, na China, porém esse meu projeto, né, foi a primeira vez que ele foi feito nas Américas, né? E tá aqui o Xtreme, né? Então como é que ele funciona? Naquela primeira imagem eu mostrei para vocês a bomba, né? A bomba, o Xtreme ele funciona puxando a água do próprio riacho, tá? Que vem para esse distribuidor de água aqui em cima, que leva para esses tanques superiores aqui, tá? Nesses tanques superiores é onde a gente faz a manipulação de nitrato, né? Aí dos tanques superiores eles descem por essas mangueiras até os nossos mesocosmos, né? E aqui que a gente pode também fazer algumas manipulações, como por exemplo o sedimento e a vazão, tá? Que aí você faz uma manipulação um pouco mais fina, né? De mesocosmo para mesocosmo. Aqui tem um esqueminha talvez um pouco mais didático, né? Então a gente tem os tanques de 30, 90, 60, 0, 0%. Né? E aqui também as disposições dos mesocosmos. Aqui mesma coisa, né? Aqui eu estou ilustrando
o que cada mesocosmo tinha de manipulação, tá? E chegamos aqui nas nossas imagens. Essas meias aqui, aqui explicando como é que foram feitas as coletas, né? Eu falei que foram feitas duas coletas, uma no início e outra no final da manipulação, tá? Essas meias, elas eram colocadas aqui no meio, né? Isso aqui é o mesocosmo, né? Já está bem colonizado já. Então elas eram colocadas aqui no meio, porque a água chega lá dos tanques superiores, ela vai circular aqui dentro, tá? E vai cair aqui no meio, tá? Caindo no meio, essa redinha a gente segurava os macros da deriva. Aqui a gente tem as redes de imersão. Então, os animais que emergiam no mesocosmo, eles ficavam presos aqui na rede e a gente fazia a coleta posteriormente, né? Então, a gente trabalha tanto com deriva quanto com imersão e esses foram os métodos de coleta que a gente utilizou. Aqui está o nosso cronograma, então foram 21 dias de colonização, tá? Então a gente deixou esse sistema todo ligado durante esse tempo, né? Justamente para colonizar, para você aclimatar ali o mesocosmo, tá? A gente fez também um acréscimo de macroinvertebrados maiores do que 2 milímetros aqui no dia -4. E no dia 0 a gente começou de fato a manipular os nossos estressores, né? Aqui a gente fez a inserção das armadilhas, tá? E aqui a gente fez a primeira coleta de deriva e aqui de imersão. E aqui no final a gente fez a segunda coleta, tá? Então foram esses 21 dias. Para análise dos resultados, a gente fez uso do modelo linear generalizado com a distribuição binomial negativa, né? Tudo no R. E aqui estão os pacotes que a gente utilizou para fazer essas análises. Bom, falando dos resultados significativos que a gente teve, tá? Aqui na questão da deriva, coleta 1 e coleta 2, coleta 1 e coleta 2, para diversos índices que a gente acabou utilizando. Na questão da deriva, a gente consegue ver que as coletas 1 as primeiras coletas foram muito, muito afetadas, né? Então o efeito ele acabou sendo bem rápido nesses animais. Lembrando que a coleta 1 foi feita 6 dias após a manipulação, né? Então a gente colocou ali as redes no primeiro dia de manipulação, elas ficou coletando ali os animais. Então dá para a gente perceber aqui que o efeito foi muito mais proeminente, imediato, né? De imediato. Com relação à imersão também, né? Só que no caso da imersão a gente teve menos insetos, né? Do que na deriva. E aqui a gente chega nas nossas interações significativas, né? Já destaco já que na coleta 2 a gente não teve nenhuma interação, enquanto a maior parte das interações significativas, dos efeitos, aconteceram aqui justamente na coleta 1 da deriva, tá? Então aqui, por exemplo, a gente já pode analisar que quando a gente fala de nutrientes, o nutriente com acréscimo de 220% acabou tendo a maior parte das interações, tá? Falando de indivíduos, aqui foi antagônico. Na coleta 1, com sedimento e sem alteração de nutrientes, a interação foi aditiva. Aqui, mesma coisa, sedimento mais 220% de nitrato. A abundância relativa foi antagônica. Aqui é a mesma amostra de cima, sedimento sem alteração de nutrientes. A interação foi aditiva. Aqui também, aqui mesmo é a mesma amostra aqui de cima, o sedimento com mais 220% de nitrato foi aditiva para K1. E aqui também a mesma amostra, né? Então a gente consegue ver por essas interações que a maior parte dos resultados foi aditivo, esses efeitos, né? E aconteceram principalmente nas primeiras coletas, né? Então, por exemplo, a imersão da coleta 1, mesma coisa daqui, tá?
aconteceram na coleta 1, enquanto na coleta 2 a gente teve literalmente nenhum, enquanto na coleta 2 da deriva a gente teve simplesmente um resultado só. Bom, quais eram as nossas hipóteses com esse trabalho e a que conclusão a gente chegou, né? Então, a nossa hipótese 1. Os efeitos do acréscimo de sedimentos afetam a deriva dos macroinvertebrados e ocasionam a redução de riqueza e densidade dos macroinvertebrados. Essa hipótese foi corroborada, né, uma vez que os efeitos dos acréscimos afetaram a deriva dos macros, né? E é o que, né, a gente podia deduzir já, né? Quando a gente tem um acréscimo de nutrientes no ambiente, ele tende a preencher os espaços intersticiais, né? Então, todo aquele habitat que os macros ocupam entre as pedras, por exemplo, usam como refúgio, etc., acaba preenchido, né? Sem falar que muitos acabam sendo soterrados, né? Então, essa nossa hipótese foi corroborada, de fato, pelos resultados, tá? Onde todos os 100 índices com resultado significativo nos efeitos imediatos tiveram um acréscimo de sedimento na combinação, tá? A nossa segunda hipótese. O acréscimo de sedimento tem um efeito negativo sobre a emersão dos indivíduos. A alteração na vazão não teria efeito algum sobre a emersão, nem iria interagir com o acréscimo de sedimento. Essa hipótese ela foi parcialmente suportada, pois de todos os índices apenas 2 tiveram um resultado significativo, né? Tais mudanças na estrutura da comunidade poderiam ocorrer, pois sedimentos, como eu disse, eles preenchem os espaços intersticiais, né? Então, por isso que essa hipótese foi elaborada, né? Então, o que pode ter acontecido é justamente esses animais já terem tido um impacto um pouco maior, né, na deriva. Então, não terem tido a chance de emergir, né, justamente porque, como eu falei, os impactos foram praticamente imediatos, né? Nossa terceira hipótese, que foi refutada. O acréscimo de nutrientes tem um efeito positivo sobre a emersão de macroinvertebrados, né? Ela foi refutada pois a maior parte dos resultados significativos se deram justamente nas amostras que não tinham nenhum tipo de acréscimo de nutrientes, né? Então, assim, o que pode explicar isso é que, justamente por conta desse acréscimo de nutrientes, pode ter intoxicado esses animais, né? Essa intoxicação completamente possibilitaria elas de emergirem, tá? Como que tá? A nossa quarta hipótese, que também foi refutada. Quando combinados, o acréscimo de sedimento juntamente com a vazão reduzida geraria efeitos sinérgicos sobre a deriva, né? Então, o que se esperava é que justamente quando você soma uma vazão um pouco mais lenta, perdão, com uma sedimentação maior, esses animais não teriam deriva, né? O que foi refutado. Então, o nosso resultado ele contrasta com os trabalhos feitos, né, com esses mesmos estressores, porém ele se assemelha a um trabalho que também não encontrou relação entre esses dois estressores, né? E a explicação possível é que talvez a diferença entre a vazão normal e a vazão reduzida não tenha sido forte o suficiente a ponto de causar um efeito significativo sobre a deriva, né? Ou também que a tolerância de alguns macroinvertebrados seja maior a essa sedimentação, né? Então a gente tem macros que são um pouco mais tolerantes a esses estressores, né? Bom, os estudos indicam que o crescimento de sedimentos teve impacto considerável na deriva de invertebrados, né? Então, como eu falei, os efeitos foram praticamente imediatos, né? Então, na primeira coleta, praticamente os animais foram embora, né? A ausência de efeitos significativos sobre a imersão de invertebrados com alteração na vazão mostra que, embora as mudanças de vazão possam afetar outros aspectos, esses podem não ter um impacto direto na imersão dos insetos,
e o efeito negativo da imersão dos macros também pode ter a ver com efeitos químicos, né? Tanto as coletas da deriva quanto as coletas de imersão, né, o número de coleta de indivíduos coletados foram muito maiores na primeira coleta, né, principalmente na deriva, né, o que mostra que esse número maior na deriva e não na imersão mostra que esses animais realmente foram afetados pelos estressores, pois eles não chegaram a emergir, não chegaram a continuar o seu ciclo de vida, mas sim sendo levados pela correnteza para procurar um ambiente um pouco mais propício, né? Então, após esse impacto inicial, não tem as medidas mitigatórias, elas têm que ser rápidas, né? Elas têm que ser tomadas com agilidade para você não ter um efeito, uma bola de neve, né? E os nossos resultados fornecem insights importantes sobre a agricultura sustentável, né? Destacando que a gente tem que analisar não só os efeitos singulares dos estressores, mas também a interação entre eles, os efeitos químicos, os efeitos biológicos sobre esses animais. Bom, gostaria de agradecer a FAPESP pelo financiamento do projeto, a CAPES pela bolsa, ao professor Welber e a Unip pelo apoio logístico com as amostras, o professor Charles e o Dalbion pela identificação com os insetos adultos, e toda a equipe, tanto lá do Horto, né, da Fazenda Experimental, quanto a nossa equipe de campo, né, que ficaram lá com a gente na fazenda, mantendo todo esse projeto rodando, né. Enfim, acho que é isso. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Paulo, pela sua apresentação. Agora, então, a gente começa a fase de arguição. Eu acho que, como de praxe, a gente começa pelo membro externo, a não ser que vocês tenham alguma preferência, Welber, Lúcia? Não, tranquilo. Então, tá bom. As damas seriam o primeiro, mas como existe essa coisa do membro externo, sempre tem que dar aquelas cutucadinhas, né? Apesar que o Paulo mora mais perto de mim do que você, né, Ricardo? Então, e da Lúcia, eu acredito. Então, capaz de me abordar aqui perto. Mas, enfim, estou à disposição. Tá bom, então. Bom, então, começar pelo Elber. O Elber, agradeço muito a sua participação aqui na defesa do Paulo. Você que já foi professor dele também, né, durante a graduação. Então, convido, então, 2 palavras para você, Elber. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Paulo. Primeiramente, quero agradecer, logicamente, né? Vamos para as formalidades, né? Primeiro, agradecer o convite, mais uma banca, vendo mais um aluno do Ricardo, aluno, colega de trabalho, considero como um amigo não só um amigo científico, mas um amigo, né? Já deixou de ser um ex-aluno, né, Ricardo? Enfim, para mim sempre é um prazer e uma honra fazer parte das suas bancas, assim como eu tenho muito prazer e muita honra quando você faz parte da minha, e faz tempo que eu não te chamo, eu preciso te chamar para você contribuir. É que na correria e os alunos acabam fazendo todo esse trabalho de escolher e a gente acaba só endossando. Enfim, estou com saudade de banca contigo, você sempre contribuiu muito e espero contribuir também com você. Então, para mim é uma honra fazer parte com você dessa banca, ver mais um aluno seu formado, né? Para mim, eu tenho um orgulho muito grande, você sabe disso. Nos encontramos em Foz e a gente conversou a respeito dessas coisas. Também é um prazer, viu, Paulo, ver você aí finalizando, graças a Deus, Ricardo. Pô, achei que o Paulo já estava no doutorado, Ricardo, já. Não, vamos. Então, legal vendo você. Eu entendo que foi um projeto extremamente complexo, então já aproveito, eu quero parabenizar você, Ricardo,
e, logicamente, estender esse parabéns ao Paulo e todos os seus alunos. Eu tive a felicidade não só de ler o trabalho do Paulo, como acompanhar o seu projeto por vários, desde postagens nas redes sociais até acompanhar alguns artigos que saíram já ali. E assim, quero parabenizar. É um desafio, é um projeto muito complexo, né? Parcerias internacionais, então parabenizo mesmo. Acho que a gente tem que reforçar, ressaltar esse tipo de coisa, né? E aí, já indo para o trabalho do Paulo, eu entendo até como um desafio o trabalho dele. Ele tem dados complexos. Então, na verdade, Paulo, as coisas que eu vou pontuar aqui para você é que uma coisa é a qualificação, que você consegue dar aqueles toques, muda aqui, faz aqui, tal. Na verdade, de repente, eu posso estar contribuindo com um olhar diferente, com publicações que vocês vão fazer, enfim. E, logicamente, para a sua formação, Paulo. Principalmente, já que aqui nós não estamos avaliando os artigos futuros, mas sim o seu trabalho, o seu desempenho. Então, eu queria começar primeiro pela sua apresentação. Eu achei você muito sintético. Eu esperava mais da sua apresentação, no sentido assim de profundidade. Primeiro que você me apresentou esse projeto uma vez que você veio para Sorocaba, uma das vezes que a gente se cruzou, você mostrou, você veio, mostrou o delineamento, então eu tenho um pouquinho de ideia de profundidade do que é o seu projeto, né? Então, logicamente que quando a gente pega a sua apresentação e, logicamente, o seu trabalho, o seu produto final, a gente espera uma profundidade tamanha que é o projeto, ou o que você fez, né? Então, eu queria chamar a atenção que você foi muito econômico na sua apresentação. Eu acho que você podia, né, explorar mais, apresentar seus dados, dar uma esmiuçada. Resumindo, você foi muito econômico na sua apresentação. Sua apresentação está bem sucinta no sentido de uma apresentação formal, mas como a gente está aqui, a gente está querendo ouvir você sobre o seu trabalho, eu acho que você podia ter explorado mais, mostrado para a gente mais o quão você conhece o seu trabalho e o seu projeto. É a única crítica que eu tenho para fazer. Você não usou nenhum termo inadequado, não, mas eu esperava um pouco mais do que você poderia apresentar. E pautado nisso, eu vou fazer, eu acabei mudando um pouco o meu discurso aqui, eu vou te fazer umas perguntas, porque eu queria que você tivesse sanadas algumas dúvidas na leitura do seu trabalho. Então eu vou te fazer umas perguntas, né? Que eu achei que com a sua apresentação você poderia ter sanado. Mas antes disso, tem uma coisa, você esqueceu do seu orientador, senti falta do seu orientador de um agradecimentinho lá. Pô, viu, Ricardo, eu tô nessa fase, sabe? Eu já fiz 51, eu tô começando a pegar Eu lembro que eu participei de uma banca uns 2 meses atrás com o Miguel já tá com quase 80, ele... Pô, vocês não me agradeceram. O cara mais importante aí, ó, tá do seu lado. Ele merece um puta de um agradecimento, né? E aí eu fazendo uma menção a uma outra banca que eu participei, daí já é um pouco de absurdo, que o orientador virou pro aluno e falou, viu, antes de Deus tem que vir eu. Enfim, Paulo, chamando a sua atenção porque a banca também é para isso, tá? Bem, parabenizar pelo trabalho, assim, não só pelo que eu já vi do seu trabalho, do que o Ricardo apresentou para a gente, de publicações, enfim, eu tive a noção um pouco do que é o projeto. Lembro que a gente conversou a respeito do experimento, é um experimento complexo, né? Não tira o mérito, eu acho que só a questão de você ter operacionalizado esse experimento, junto com a equipe, junto com os outros alunos, é um mérito enorme. E aí, Paulo, sobrou na sua mão um conjunto de dados muito complexos, né? E aí eu quero saber de você o seguinte, você fala da cana-de-açúcar, você fala da mudança climática, viu? Depois eu vou disponibilizar o exemplar para você,
com as minhas correçõezinhas. Não é o momento de eu ficar aqui, página tal, não sei o quê. A gente tem que aproveitar esse momento aqui, já que a gente está disposto a ficar aqui. Eu pontuei aqui uma meia dúzia de coisas que eu queria discutir. Depois, se o Ricardo quiser responder junto, estamos aí. Eu queria entender, dentro do seu delineamento, queria que você me explicasse, e dando a sua opinião, lógico, a questão da cana-de-açúcar e da mudança climática. Você conseguiu entender um pouco entender a influência realmente dentro do seu delineamento, dentro do seu conjunto de dados, dentro do que você se propôs a conseguir de informação, por exemplo, através da riqueza, abundância relativa, abundância, enfim, absoluta, enfim, diversidade, aquele monte de coisa que você fez, né? Imersão, não sei o que tal. Você conseguiu, te convenceu a influência da cana-de-açúcar e da mudança climática? Acho que você está com o microfone desligado. Perdão. Sim, principalmente por conta dos dados significativos que a gente teve, né? Então, como eu falei, a maior parte dos dados, quando a gente fala, por exemplo, de eutrofização, que deriva da cana-de-açúcar, a maior parte dos resultados significativos foram justamente sobre aquele crescimento de 220%, né? Outra questão também é a sedimentação, né? Também vem da cana-de-açúcar. Também teve impacto, né? É bem visível isso nas amostras que tiveram resultado significativo, justamente por conta quando você interage, os dois, a eutrofização com a vazão, eles têm um impacto muito grande. Eles acabam levando embora essas amostras, né? Por outro lado, também, a mudança climática, né? Quando você tem como eu citei, a alteração na vazão, né? Isso também tem um impacto muito grande. Então, deu sim para perceber essa correlação, mas, por exemplo, na nossa quarta hipótese, né, rolou aquilo que eu falei da surpresa ecológica, né, que a gente esperava que fosse ter um efeito e acabou não tendo. Né, deixa eu até mudar aqui para ilustrar. Então, aqui, por exemplo, o acréscimo de sedimentos com a vazão teria um impacto sobre a deriva, né? E essa hipótese foi refutada, né? Então, assim, como eu falei, a gente espera realmente ter um resultado, mas às vezes acontece justamente o contrário, né? E daí você tem a necessidade de realmente você testar essas hipóteses, de você fazer esses experimentos para você ter esse resultado, que seria difícil de prever, né? Então, sim, foi bem palpável as relações. Legal. Basicamente, acho que você está convencido, então. Porque muitas vezes a gente fica preso na estatística, só que a estatística, ela nos auxilia. Você ali no dia a dia, manipulando aqueles microcosmos, montando aqueles microcosmos, observando a vazão, observando ali, vamos chamar de colonização, a vinda desses macroinvertebrados e tal, você tem uma impressão, né? A gente consegue ter uma leitura, né, Paulo? Sim, com certeza. E é isso que eu queria que você tentasse fazer, essa leitura, porque, na verdade, eu recebi o seu trabalho, eu não acompanhei o dia a dia. E aí, dentro da sua fala, tem uma coisa muito interessante a respeito dessa sua hipótese A4, que você citou que ela foi refutada, né? E eu tenho visto isso sem olhar do ponto de vista experimental com a questão dos macroinvertebrados, com decomposição, que eu tenho feito algumas coisas, mas principalmente com observação de coleta mesmo de macroinvertebrados de peixe, que a comunidade de Riacho, ela é muito interessante, né? Falando aí principalmente de mudança climática, evento extremo, que eu acho que de repente vocês podiam pegar essa hipótese 4 e esmiuçar ela. É uma comunidade que a gente acha, né, que vem a tromba d'água, por exemplo, vamos pensar assim,
e vai pegar essa comunidade e vai arrasar essa comunidade, e ela vai demorar um tempo para colonizar. Cara, é impressionante o poder de recolonização, de resiliência, resistência dessa comunidade. E eu tenho feito um trabalho na Flona desde setembro, Flona de Ipanema, lá no Ribeirão do Ferro. A gente está fazendo monitoramento, a gente fica 2 dias coletando, mas coletando mesmo, sem miséria. E a gente, coincidentemente, a gente começou a fazer isso para outras perguntas, e coincidentemente nós pegamos uma enchente de janeiro absurda que deu na Flona, inundou, viu, Ricardo? Inundou todo o sítio histórico ali da Flona, pra você ter uma ideia. E aí, o que nós observamos? Quase morremos lá na tromba d'água no Ribeirão do Ferro, no meio do mato lá. Pegamos uma chuva, inferno. A gente colheu. Eu falei, galera, ninguém se mexe, ninguém sai daqui, vai ser uma informação importante. Os meninos lá e tal. E nós ficamos coletando. Coletando, com pesca elétrica e coisa e tal. Por incrível que possa parecer, deu algumas horas depois de parar a chuva, os bichinhos começaram a voltar e apareceram do nada. Peixe, invertebrado, uma coisa louca, né? Então, de repente, já tem alguns artigos que mostram essa, vamos chamar de recolonização pós-evento extremo, aí, seja uma tromba d'água, seja o que for, né? Os bichinhos rapidamente já tem bastante coisa. Então, de repente, vocês podem estar utilizando essas informações aí na hipótese 4 para explicar essa coisa, né? É interessante, né? Então, é uma comunidade que a gente dá muito... é uma comunidade que vai sofrer. Lógico, a gente tem os bioindicadores, mas em relação a esses eventos aí, principalmente de chuva, de vazão, falando de vazão, na verdade, né? Logicamente, com assoreamento, essas coisas, a gente tem que entender de outra forma. Mas a história da vazão, que me chamou muita atenção no seu trabalho, dá para ter essa abordagem. Vocês têm dados muito interessantes. Porque muitas vezes a gente fica naquela observação no campo, né, no riacho e tal, e vocês têm informação que vocês podem explorar. Muito legal, isso me chamou a atenção. Por isso que eu fiz essa pergunta aí da cana-de-açúcar / assoreamento, vamos dizer assim, / nutriente, né? E a questão da mudança climática, né? E acho que seria interessante, né, vocês trabalharem dessa forma, né? Então é uma coisa muito legal. Legal você comentar isso, Welber, porque a gente acabou de aprovar um temático junto lá com a Exalc para testar exatamente isso no Extreme, para testar os picos de vazão, né? E como eles afetam a comunidade. Então, a gente vai simular, né, ver como que funcionam os picos de vazão em áreas agrícolas, em áreas restauradas e áreas florestadas, e simular isso no sistema e várias vezes, né, também em números diferentes de vezes, para ver até quanto a comunidade é resiliente, sabe? Show! Então, perfeito, Ricardo. Legal. Show. Isso é uma abordagem muito interessante, que você vai a fundo na questão funcional do ecossistema, tal. É muito legal essa temática. E é difícil medir isso. Vocês estão com uma estrutura legal e que tem que aprofundar mesmo, né? Porque a gente fica nas questões na observação ali, né? Primeiro que a questão da previsibilidade, né? Quando vai vir um evento, né? Seria perfeito, amanhã vai ter uma chuvona da hora, aí eu faço o acompanhamento bonitinho e depois a recolonização. Agora, você tendo toda essa estrutura que vocês têm experimental, é fantástico, é muito legal. E os invertebrados aí, eles são danadinhos, esses carinha aí, viu? A gente tem visto aí, esse evento que a gente passou em janeiro foi muito legal, trouxe umas ideias aí que a gente está pensando, não só para invertebrado, mas para peixe. Tanto a gente teve um evento extremo de seca, e aí restringe o habitat dos peixes lá na Flona, e a gente teve esse evento que ampliou os peixes que não conseguiam subir a barragem, começaram a subir, Ricardo, lá para a represa. Então, amplia o habitat da fauna aquática. É impressionante da biota, impressionante. Legal. Né? E os bichinhos espalham por tudo.
né? Então, são duas situações diferentes, né? A restrição e a ampliação. É muito legal, né? E a questão, logicamente, da recolonização, da recuperação, da resiliência e resistência. Vamos pensar dessa forma. Então, pô, legal, fico feliz aí que vocês vão estar nessa empreitada aí. E é isso aí. De repente, vocês precisarem aí de alguns riachos referência tal, a gente tem aí o Davi Gasparini lá da USP, nós estamos com... Ele vai fazer coleta agora na Toyota lá, vai montar os experimentos dele, que ele está fazendo os trabalhos com os riachos restaurados e tal. E aí ele veio, eu mostrei para ele uns riachinhos que ele ficou doido. E aí eu que comentei com ele. Daí ele veio falar comigo. Gente. Aí eu falei assim, tem o Elber lá. Isso, pô, obrigado, Ricardo. Ele veio para cá uma vez, só ele. Aí ele mandou os alunos dele, ficaram comigo, levei, pá. E agora, em agosto, na primeira semana, a gente vai fazer os ensaios. Legal. Macro, com decomposição, com peixe, físico-químico, todo lá, a parafernália que ele vai trazer lá. Tem uma alemã meio maluca lá que faz uns negócios, ela bota uns tripé no rio e tal. Vai ser legal, cara. Legal. Porque, na verdade, assim, né, a gente precisa dos modelinhos, né? Sim. Enfim, então, pô, legal. A gente tem que fazer essas coisas mesmo, né? É muito legal. E aí eu quero, na verdade, parabenizar vocês por uma coisa que eu aprendi meio que na raça, tomando porrada, e eu queria saber como que vocês sacaram essa história dos zeros nos dados, que o primeiro artigo que eu mandei de decomposição tinha muito zero, o revisor falou, vô, você tá fazendo todo mundo faz a nova, né? O pessoal que trabalha aí e tal, a nova, mas com muito zero lá, né? Aquela coisinha muito, não tem muito refino. Aí o revisor falou, você tem que trabalhar com modelos nulos. Você tem muito zero. Eu falei, o que é esse tal de modelos nulos, né? Aí tem Davi também, que foi orientado do Miguel, lá que ele é da São João del Rei, que ele só trabalha com modelagem, com modelos nulos. Aí eu comecei a mandar os dados para ele e tal, e a gente começou a trabalhar. Mudou completamente a interpretação dos resultados. Coisa que não dava significativo começou a dar por conta da interferência dos zeros. E aí eu vi que vocês colocaram essa preocupação, eu achei muito legal. Eu acho que isso faz com que... porque trabalhar com um invertebrado aquático, você tem muito zero. Não adianta. Você tem muito zero. Né? As planilhas, elas... E aí você tem uns falsos significativos, enfim, né? Te dá uns resultados. A hora que você trabalha com os modelos nulos, você começa a interpretar essa história dos zeros, você começa a ter... E eu achei muito legal isso, vocês abordarem dessa forma. Né? Então, não sei como foi a mágica que vocês... Se foi alguém que soprou, que nem eu tive esse anjinho e tal, vocês queimaram a cabeça nisso, mas é muito legal e eu queria parabenizar vocês. Fiquei muito feliz assim da hora que eu fui direto na análise de dados, como vocês estavam trabalhando com invertebrados aquáticos. Eu falei, vamos ver como vão analisar esses dados. Aí eu vi a questão dos zeros, da preocupação, eu achei muito legal. Parabéns mesmo. Legal. Isso eu cobrei muito Paulo para ele aprender, para ele ir atrás. Mas eu tinha feito o curso do Alan Zur, né, lá na Austrália, e que já abordava... Já tem esse entendimento, né? Lógico. Já abordava exatamente para trabalhar com a base de dados de zero, né? Porque eu acho que para a gente ainda até que nem tanto, viu, Elber? Mas para quem trabalha com mamíferos, tipo, contagem de onças, tipo, é muito zero. Muito. Você vê a onça, acho que uma vez no campo na vida, né? Muito. Então, análise é só zero e uma vez de avistamento. Nossa, nem fale. Tem que trabalhar com isso, não tem jeito. Mas você refina a sua análise quando você tem essa leitura. Eu achei muito legal. Muito legal. Vamos lá. Paulo, tem uma pergunta. Você viu que grande parte das suas análises, o que deu significativo foi para número de indivíduos e abundância relativa, não foi? E você colocou lá diversidade, enfim, não deu. Certo? E aí, por quê? Tem uma ideia? Agora que eu reparei que tá muito esquisito eu olhando para baixo o momento todo, eu peço desculpa. Não. É que o computador tá aqui e tem outra tela aqui. Enfim.
Bom, a questão da falta de diversidade, né? Então, os índices que a gente usou de diversidade, muitos deles não acusaram, né? Como você falou, né? Justamente porque quando você pega a listagem de espécies, a maior parte, por exemplo, é quironomide, né? Que são animais um pouco mais resistentes, né? Então, quando você tenta correlacionar isso, é bem provável que as espécies que, por exemplo, mais sensíveis, que poderiam acusar nos índices de diversidade, mesmo naqueles que priorizam um pouco mais as espécies mais comuns, não apareceram, né? Então, o riacho também, ele já, como eu falei na questão da localização, né, é um riacho afetado, né? É um riacho que já não poderia aproveitar, né? Então, assim, é provável que os índices de diversidade não tenham dado resultado significativo justamente por conta dessas espécies mais sensíveis já terem sido afetadas, né? Não terem tolerado o ambiente. Então, uma coisa interessante, eu tenho lido bastante artigos e tal, porque assim, me chamou a atenção também, né? Que em Riacho, diferentemente de rios, como eu trabalho, a gente tem visto que normalmente, quando você pega vários índices e você trabalha com. Primeiro, talvez, viu, Paulo Ricardo? Ó, Paulo Ricardo. Parece o do RPM, ó. Falei rapidinho. Talvez, não sei. Sugestão. Número de indivíduos e abundância relativa, para mim, significa a mesma coisa, modo de dizer. Né? Talvez vocês poderiam, na análise, optar por um ou outro. Eu colocaria até abundância absoluta. Sim, eu acho que isso a gente já tem em outras bancas, o pessoal já tem comentado também, né? Que a abundância relativa ela é muito utilizada nos extremes de fora, porque eles precisam subdividir a amostra de tanto bicho que eles têm. Então faz sentido a abundância relativa, né? Aqui, como a gente criou o mesocosmo inteiro e tinha pouco bicho, então não faz sentido. O resultado de abundância e abundância relativa da mesma coisa, né? Então a gente pode a própria análise que vocês fizeram, as duas deram significativo, sim, tal, sim. enfim. E aí uma coisa muito interessante que é para se pensar. Eu tenho feito. A gente tem, na verdade, até que tem discutido bastante com o Maurício Setra essa questão do uso dos índices, né? Normalmente a gente coloca diversidade, Shannon, tal, não sei o quê. Uhum. Mas assim, na hora que você faz as análises, por exemplo, você faz uma análise descritiva, uma PCA, por exemplo, com aquele monte de informação, normalmente chama atenção que vem a riqueza e abundância. É o que mais representa a comunidade. Os índices lá não têm tanta importância. E existe um pessoal, assim, atualmente, criticando muito os índices, né? Assim, de falar que escondem muitos dos dados, você resume o dado a uma coisa que não é palpável, né? É um índice, né? Então, mas a gente vai, no fim, acho que a gente colocou todos ali, né, para ter uma ideia mais exploratória, mas no futuro a gente vai ter que escolher o que melhor represente, dada a condição da comunidade, né? Então, o, as características dela. Então, é uma comunidade que tem baixo número de indivíduos, então a gente vai ter que usar alguma coisa assim referente a isso, né? De repente, Ricardo, usar a guilda trófica, talvez o EPT lá, tal, não sei o quê. Sim, sim. Enfim, talvez tenha uma importância maior nos seus dados. E Uhum. talvez a hora que vocês fizeram uma análise tudo junto, correto? Desses índices junto, né? Para ver a significância, não foi isso? Sim. Talvez a hora que você excluir das análises, você talvez algumas hipóteses aí seja significativa. Uhum. Porque Uhum. talvez a presença desses índices que não forem importantes, ela tira um pouco a força do modelo. Sim. Chutando aqui, tá? Fazendo né? Porque acaba essas coisinhas puxando o modelo de um lado, do outro e tal, né? E aí a abundância tem que fazer uma força maior. Enfim, o que eu tenho feito muito,
quando em termos de comunidade, é uma sugestão, a gente roda lá, vê o que é mais importante. É lógico que a sua comunidade, em termos, você falou, né, em termos de riqueza, em termos de abundância, é pequena, né, por conta até de ser um experimento, enfim. Deriva, né? Deriva realmente. Menos, né? Então, eu acho que, na verdade, vocês têm que usar todos os dados mesmo, né? Mas é interessante, de repente, brincar com essas informações, retirar lá os mais raros e tal, né? Para tentar estabelecer um padrão mais... Não sei, aí tem que brincar com esses dados, na verdade. Eu achei o conjunto de dados bem interessante. Sabe quando você começa a ler, você fala, pô, podia fazer isso, fazer aquilo, fazer essa coisa, fazer algumas análises mais descritivas, né? Acho que, de repente, poderia fazer, né? Vocês têm dados aí de vazão, dados de... Vocês têm temperatura também, não tem? Tem temperatura. Eu lembro que o Paulo fez a série nitrogenada, tem tudo isso daí, não tem? A gente tem os tratamentos de nitrato, né? Mas isso. A gente não chegou a fazer outros nitrito, amônia. Mas eu acho que de repente fazer algumas análises mais descritivas, né? De repente pega a comunidade e faz uma NMDS, depois pega os dados ambientais com os mais importantes dessa comunidade e faz uma RDA, né? Sim, mais essa análise que vocês fizeram, que aí você fecha. Pô, eu fiquei viajandão aqui no trabalho. Ontem foi a qualificação de uma doutoranda do projeto, né? Da Gabriele, lá da FURGS, aluna da Fabiana Schneck. E aí elas tiraram alguma coisa de uma RDA e rodaram dentro dos modelos lineares. Ficou bem legal, porque daí consegue não como indivíduo responde, mas como comunidade, né? A RDA, os eixos da RDA, eu acho que ela sintetiza a comunidade e aí você consegue analisar dentro dos modelos. Eu achei bem interessante. Aí. Talvez para publicação a gente acabe adicionando isso também. Eu acho interessante. Eu acho muito legal. Porque aí você tem essa outra abordagem mais de comunidade mesmo e tal, enfim. Mas vocês têm um conjunto de dados que, né, vocês têm todo o mérito aí. A gente está aproveitando esse momento para dar umas viajadas aqui, né? Importante. Deixa eu ver aqui mais. Ô Paulo, eu gostei do seu trabalho. Eu vou fazer uma geral aqui, rapidinho. A introdução achei bem legal. Que, na verdade, eu senti um pouco de dificuldade... era na parte metodológica, que eu acho que você poderia ser mais detalhado um pouquinho, explicar mais, principalmente num experimento complexo como esse. É que você já conversou comigo, Ricardo, então a gente tem uma ideia. Mas pensando aí nas pessoas que poderiam ler seu trabalho, a dissertação vai estar disponível, isso daqui é crítica para você, de repente, fazer para o doutorado, quando você for construir suas metodologias, né, num documento como esse. Detalhar um pouquinho mais, e os resultados também, a forma com que você apresentou, eu achei muito chutado. Eu acho que você podia, não é o artigo ainda, é uma dissertação. Então, você podia ter dado uma detalhada a mais, mas eu gostei muito da sua revisão bibliográfica, tudo pertinente, né? Gostei muito das abordagens que você e o Ricardo conduziram com relação aos conceitos de estressor, né? O cuidado de usar um conceito de estressor, né? As pessoas utilizam os conceitos de forma muito jogada, né? Enfim, então eu achei muito legal a sua apresentação, como a questão da dissertação, achei bem legal essa abordagem. Que mais? Eu acho que é isso que eu tinha para falar, que eu gostaria de falar. E aí eu vou te mandar o exemplar com as correçõezinhas que eu fiz ali no frase por frase ali e tal, página por página. Perfeito. Beleza? Então, parabéns pelo trabalho aí. Obrigadão, cara. De verdade.
Muito obrigado, Elber. Sempre comentários muito enriquecedores aí, né, nas bancas e sempre com uma visão bem ecológica e de campo, né? Você que vive no campo, eu já fui seu aluno, já vivi no campo caçando morcego com você. Nossa, nem fale, não, Ricardo. Morcego, invertebrado, nos peixes, Tudo, peixe. enfim. Entrar naqueles lagos podres lá. Nossa, Com você não, né? Que você ficava de fora, só mandando os alunos. eu só dando chicotadinha. Mas muito obrigado, viu, Elber? Hoje você faz isso, né, Ricardo? Você pensa e Mais chicoteia a ou menos, galerinha. né? Mas obrigado, Elber. Imagina. E aí agora, então, eu passo as palavras para a professora Lúcia. Então, Lúcia, muito obrigado. Lúcia é professora docente interna do nosso programa e Química Analítica, né? Então, ansioso para as suas contribuições, Lúcia, com esse outro olhar para o nosso trabalho, né? Que às vezes fica muito ecológico e aí é legal ter uma opinião sempre né, de outra área, apesar de você estar trabalhando muito com ecologia ultimamente, né, ecologia de carbono, de metano e tudo mais. Então, né, o outro lado da força, né? Bom, obrigada, Ricardo, obrigada, Paulo, pelo convite. É sempre um prazer participar aí das bancas do Ricardo. Eu já participei, foi da banca da Gabriele, né? Que também foi do então é legal ver as conexões, né, que são feitas. Então eu sei o projetão, mas é legal ver como que cada um foi delineando. E agradeço o convite, espero poder contribuir com o trabalho do Paulo. Ih, acho que minha conexão caiu, será? Não, é uma instabilidade? Tá normal aqui para mim. Agora travou. Agora ela travou. E aí, Ricardo, foi conhecer as cataratas? Fui conhecer as cataratas. A Marissa falou que você... encontrei ela lá com seus alunos. Nossa, é demais aquele lugar, né? Muito lindo, lindo. Eu nunca tinha ido. E eu meio que... Sabe quando você fala assim, cataratas, né? Que... A gente cresce... no clichê, né? Clichê. Tipo, sei lá, ir para... Mas, nossa, eu cheguei lá, fiquei tão impressionado. Não, é bonito, bonito. Voltou, Lúcia. Oi, voltei. Agora, foi uma queda temporária. Depois. Bom, então, obrigada aí pelo convite. Vou fazer algumas considerações, algumas coisas talvez por eu nem ser da área, tá? Então, isso, aprendi bastante sobre ecologia aí, dos bichinhos, então, para mim foi muito legal. E até coloquei aqui algumas perguntas, tanto do ponto de vista de reflexão para projetos futuros, né, com um pouco do meu olhar aí do analítico, né? E aí também algumas dúvidas, mas de qualquer forma também, Paulo, eu vou te mandar o documento com as minhas considerações, então é mais para entender algumas coisas, eventualmente tirar algumas dúvidas, tá? Bom, no geral, do seu trabalho, aí já falando um aspecto geral, eu achei bastante tranquila a leitura, então a redação, a maior parte, assim, foi sem problema, um ou outro que eu anotei algumas coisas que eu acho que tive algumas dificuldades para entender, mas eu acho que é uma questão de escrita, do olhar, mas no geral o documento estava bem organizado, então deu para ver o começo, meio e fim. Gostei muito dessa abordagem de vocês colocarem a hipótese muito clara e depois isso ir testando, né? Às vezes a gente fica com um pouco de receio de deixar isso de uma forma tão transparente aí no texto, principalmente porque vocês escolheram fazer meio que um documento híbrido, né? Que já é uma cara de um artigo que já está se delineando, né? Então isso eu achei bem legal, acho que até facilita um pouco para o nosso encadeamento, para entender, principalmente para mim que não sou da área, né? Mas assim, consigo fazer correlações mais fáceis do que você tinha aí como meta, a metodologia que você usou e o que você obteve. Então, isso para mim facilitou muito, considerando também, né, esse contexto mais interdisciplinar do próprio programa do CTA, tá? Do ponto de vista geral do seu documento, Paulo, o que eu senti mais falta foi no seu resumo de algumas informações que são muito cruciais. O seu resumo está extremamente resumido, está extremamente sintético, né? Você fala aí que você trabalha em diferentes condições, né?
E depois você já faz a conclusão dizendo quais são essas condições que deram. Então, um acréscimo de 90% de nitrato. Isso não está sendo referenciado, não está sendo citado em nenhum momento no seu resumo. Então, eu não sei o que é 90% de nitrato, eu não sei se você fez 20%. Então, esses parâmetros, né, esses sistemas que você usou, nessas variáveis de cada um dos parâmetros, então 2 níveis, 3 níveis, então que níveis foram esses, é algo extremamente importante aparecer na metodologia do seu resumo de forma clara, porque eu não sei se 90% foi o maior, o menor, enfim, então isso é importante aparecer de uma forma mais clara no seu resumo, tá? E também essa questão do o projeto foi executado pela primeira vez no Brasil, onde foram construídos 80 riachos artificiais por meio do sistema de mesocosmos. Aí não fica claro se o projeto como um todo era os 80 e você utilizou os 80, ou o projeto são 80, mas o seu projeto tinha um recorte menor pelo número de variáveis e experimentos que você teve que fazer. Então, aí ficou confuso essa questão, se era do projetão ou era do seu projeto. Então, acho que o resumo você precisa trabalhar um pouco melhor, principalmente porque é isso que vai ficar disponível, né? Vai ser a primeira coisa que qualquer um que acessar o seu trabalho vai ter contato. Então, essas informações da metodologia, da própria forma como você fez essa análise dos dados, porque não tem nada, né? Então, que tipo de análises você fez? Então, tudo isso tem que aparecer aqui, tá? Então, porque para mim eu não sabia se você ia fazer uma análise estatística, se era algum outro tipo se era apenas uma identificação. Então, precisa trabalhar bastante aqui para melhorar esse resumo, tá? Bom, de outros pontos, assim, do documento em si, eu não coloquei grandes considerações, né, assim, poucas, principalmente nas figuras em relação a você traduzi-las, tá? Então, colocar ali as caixinhas ou dar algumas inferências sobre tradução, tá? Na tradução dessas figuras, que é importante elas estarem em português, principalmente nesse texto de apresentação. E aí, né, tem alguns outros pontos que eu marquei. Um ponto só que eu acho que também é importante você olhar são as datas das suas referências. Você tem muita referência antiga, Paulo. Bastante referência antiga, coisa 2009, e falando sobre conceitos que provavelmente ou evoluíram ou se atualizaram. E aí isso também, a hora que você começa a lidar com a questão de mudanças climáticas, usar referências que não sejam as mais atuais possíveis, você acaba tendo um delay significativo aí do que essas referências do passado trataram e o que a gente está na linha de frente aí quando a gente está falando de mudanças climáticas. Então, a minha sugestão é depois, quando você for conversar com o seu orientador para fazer a revisão desse texto para a versão final, tentar se dedicar a atualizar um pouco mais, né? Principalmente pensando que você vai fazer a publicação desse trabalho, e aí não sei como é a forma como vocês estão se organizando, se vai ser um trabalho, né, mais individualizado do trabalho do Paulo ou, né, do grupo, mas é importante que, principalmente quando você for fazendo essas interações com a questão das mudanças climáticas, você trabalhe com as referências o mais atualizadas possíveis, tá? Então, isso eu acho que é um ponto que você precisa fazer uma revisão no geral. Se há coisas um pouco mais atualizadas, mesmo de conceitos que já são bem consolidados da área de ecologia, de macroinvertebrados, tá? Então, dá uma atualizada, Paulo. Tudo bem? Tranquilo, por enquanto? Perfeito. Muito obrigado pela sugestão, inclusive. Bom, então vamos lá. Aí eu tenho algumas dúvidas gerais, tá? Como eu tô falando, eu não sou da área, então pode ser que algumas coisas sejam simplesmente por desconhecimento. Primeira coisa, quando você falou na sua apresentação, e aí também era uma dúvida que tinha me surgido na leitura do seu texto, sobre o conceito de estresse ecológico, tá? No conceito de estresse ecológico que você coloca aí, você coloca que é algo que é natural, né? Então, que é como se fosse um parâmetro que já naturalmente você teria. Então, você não está incluindo um contaminante diferente, por exemplo, como um contaminante emergente.
e que isso, né, isso pode ser positivo ou pode ser negativo a depender aí da espécie que você está tratando, né? Pelo menos foi isso que eu acabei entendendo. Então, assim, a minha pergunta, na verdade, e dúvida por não entender muito dessa área, esse conceito do estresse ecológico, então ele é um conceito que ele é aplicado a uma espécie, a um organismo, ou ele é aplicado a um ambiente, a um ecossistema? Como que funciona isso? Então, na verdade, o conceito de estressor ecológico ele tem várias definições também, né? Então, para o nosso caso, né, como eu falar, pode ser negativo ou positivo, porque depende do seu ponto de vista, né? A própria origem do estressor ele pode ser positivo ou negativo, né? Então, por exemplo, a inserção de nutrientes pode acarretar em algo negativo. Então, isso pode ser tanto analisado do ponto de vista um pouco mais geral, né, do sistema, quanto quanto individual para cada espécie. Né? Então, o que é um estressor negativo para uma espécie, para outra pode não ser, por exemplo. Né? Você tem algumas espécies que são mais tolerantes, como no nosso caso, que eu até citei para o Elber, os próprios quironomídeos, né, que costumam ser um pouco mais resistentes, né? Então, isso você pode fazer uma análise tanto um pouco mais geral quanto de espécie para espécie, porque quando você fala de estressor, né, e isso eu percebi apresentando meu trabalho, por exemplo, ano passado eu fui apresentar ele no Ibero-Americano de Limnologia, né? Então, quando você fala de estressor, é muito diferente, porque cada pessoa parte de um pressuposto, de um ambiente diferente, às vezes um ecossistema marinho, por exemplo. Então, eles inferem que o estressor, pelo contexto da palavra, é algo simplesmente ruim, né? É só ruim, é poluente, por exemplo. É metal pesado, né? Quando, na verdade, não. Quando o próprio conceito de estressor, independente se você analisa de espécie para espécie quanto um pouco mais geral, é tudo aquilo que altera o estado natural do ambiente, né? Por isso que eu falo, pode ser positivo, pode ser negativo. Então, pode ser positivo para aquele ambiente, dependendo do estressor, do que você está fazendo. Pode ter um impacto positivo, pode, né? Mas ainda assim é um estressor, entendeu? Então, Porque por exemplo, o conceito de estressor ele não passa por ser a alteração de um parâmetro natural do sistema. Você pode, por exemplo, ter a introdução de um agrotóxico que não está naturalmente, ou de um outro contaminante, isso também é considerado como um estressor. Exato. Tá. Então, justamente, tudo aquilo que deturpa a ordem natural do ambiente, né? Tá. A gente parte desse. Eu estava tentando fazer algumas, né, similaridades com a parte de ecotoxicologia que eu trabalho, né? Tenho alguns trabalhos relacionados, se tinha, né? Porque também a gente trabalha com esse conceito do antagônico, efeito sinérgico, né? Quando aí a gente tem adição de diferentes testes, né? De diferentes substâncias que você vai fazendo esses ensaios, mas eu estava um pouco com a dúvida se a gente, né, se esse conceito do estresse ecológico que você estava se baseando era uma coisa relacionada para o organismo ou para a própria dinâmica do ecossistema que você está trabalhando ali, do ambiente que você está trabalhando. Então, era mais ou menos nesse sentido a pergunta que eu fiquei com dúvida, tá? Tudo bem? Lúcia, é interessante você perguntar isso, porque lá naquela reunião da Romênia, né, que foi o encontro lá dos mesocosmos, eles chamaram um monte de gente da Ecotox. E aí a gente discutindo, né? Porque é muito novo na ecologia, a gente discute sinergismo, antagonismo, e aí eles estavam falando, nossa, mas a gente discute isso há séculos. É muito. Né? É um conceito, né, ser antagônico e de muitas vezes você ter um efeito positivo, né? Então eu já cansei de testar aí antibiótico que você acha que vai matar tudo e os bichos comem, é uma fonte de carbono gostosa e ficam super felizinhos. Então, né? Mas por isso que eu estava um pouco, né, confusa, porque eu conheci esses conceitos da parte de ecotoxicologia, se isso, né, tinha essa mesma aderência aí a essa parte de estresse ecológico, enfim. Bom,
Um outro ponto, que aí eu lembro que já na outra defesa lá da Gabriele, eu já tinha perguntado disso, sobre essa questão de nitrato, né? Quanto que era o nitrato que tinha no seu sistema original? Você sabe, Paulo? Você fala do grupo controle? Isso. Eu acho que não. E como Porque... que você fez, então, 80, sei lá, 90%, 50% de quê? Não, na verdade o nitrato ele foi medido, sim. No começo, eu peço desculpa, eu não vou lembrar agora a quantidade, mas de fato o nitrato foi medido justamente porque logo antes do começo da manipulação, para a gente poder fazer o cálculo. Tá, então isso é uma informação super importante, né? Porque você não está partindo de um sistema que é isento de nitrato, zero de concentração. Então, ele tem uma concentração ali de base, né? E aí, a partir dessa concentração, esses acréscimos, né? Se eles foram decididos em função dessa concentração inicial ou para atingir valores, né, que seriam alguns valores orientadores, isso é importante dar algum nível de justificativa para isso, né? Então eu estou falando isso do nitrato, né, porque era algo que eu lembro que eu já tinha até conversado brevemente, né, com o Ricardo sobre isso, mas para os outros parâmetros eu acho que é importante também você tanto colocar o que é o seu sistema controle, mas também justificar um porquê da escolha desses níveis de trabalho, né? Então, são níveis que são tipicamente encontrados em outros ambientes, ou vocês estão testando aí condições muito extremas para tentar pegar mesmo esse efeito, né? Então, muitas vezes é muito longe da condição ambiental, mas para que você consiga pegar algum efeito, de fato, a gente precisa ter esse estresse acentuado, né? Então, acho que isso é super importante na sua metodologia, você descrever tanto a condição do seu sistema controle, então, da onde que você está partindo né, depois dessa etapa de climatização, de aclimatação, né, que vocês usaram, e aí, principalmente, tentar dar uma justificativa do porquê que esses níveis foram escolhidos. Então, eu não sei se 90%, que é o que deu um dos fatores de estresse ali, é um valor alto, é um valor baixo, se ele está dentro aí de valores que são encontrados em ecossistemas, enfim, sob que condições. Então, acho legal você dar um pouco mais dessa racionalidade para quem está entendendo. Então, a metodologia, eu acho que é importante você justificar isso e também justificar, e até uma pergunta, os tempos em que você fez essas coletas, né? Tem uma justificativa pelo desenvolvimento da espécie, por ter sido esses tempos que você escolheu para fazer a coleta, principalmente a coleta inicial, pós-climatação, ou, né, foi por outras questões experimentais, ou mesmo a questão do tempo final, né? Então, isso é um ciclo de vida, de desenvolvimento do organismo, enfim. Então, acho que isso é importante você colocar também a justificativa dessas escolhas. E aí, essa questão temporal, eu até queria saber, por curiosidade, tem alguma motivação, alguma justificativa para a escolha desses dois tempos aí diferentes de coleta? Perdão, estava anotando ali. Tá bom, tá. Então, a primeira coleta foi justamente para a gente ter uma ideia desse impacto inicial, né? Então, e a segunda coleta foi para a gente ver os efeitos, no caso. Então, a primeira coleta foi só para a gente ter um critério de comparação com a segunda coleta, né? Para ter um ponto de partida ali, né? E depois ver o que aconteceu no final. Né? Mas, por exemplo, o fato de você fez 6 dias, né, após o start do experimento em si, foi isso? O tempo então, de coleta? Se tivesse isso, da primeira coleta, Sim. você fez 6 dias depois que foi considerado o início do experimento, né? Que pelo isso, que eu entendi, é a introdução de nitrato, né? Isso, a armadilha foi colocada lá no início e ficou ali coletando os 6 dias. Tá, então o fato de ser 6 dias tem alguma motivação, alguma metodologia de referência, tem alguma motivação de escolha? Se fosse 7 ou 10 ia ser diferente, ou 5? Tem alguma justificativa do porquê ser 6 ou não? Então, geralmente os extremes são padronizados internacionalmente, né? Os períodos de coleta, os períodos de manipulação, a quantidade de manipulação dos mesocosmos.
Então, a gente tentou seguir essa padronização internacional, porque, como eu falei, já foram feitos alguns outros sistemas, né? Tá. Então, isso eu acho que é importante você deixar claro. Eu não sei se tem, deve ter, né, referências tratando sobre isso, mas eu acho que tudo, né, que você, apesar de ser uma padronização internacional, pode ser que quem vá ler o seu trabalho não tenha, né, ele tem a motivação, por exemplo, de trabalhar com ambiente tropical, riachos de regiões tropicais, e não necessariamente a concepção de um mesocosmos como é, né, o Extreme. Então, acho que algumas dessas coisas é importante ou você referenciar ou incluir ali as justificativas dessas escolhas. Então, por que esses tempos de coleta, esses níveis de concentração? Então, por exemplo, esses níveis de concentração, eles também são padronizados internacionalmente? Então, acho que isso é importante você enfatizar, né? E aí até puxa uma discussão se essa padronização, ela reverbera, né? Ela acaba tendo esse olhar para qual é a nossa realidade. Então, esses níveis de nitrato, eles representam também níveis de nitrato que originalmente a gente teria nas nossas amostras. Então, acho que esse é um ponto até importante de reflexão, tá? No nosso caso, que assim, a escolha dos estressores não é exatamente padronizada. Então, por exemplo, em outros Extreme, eles trabalham com temperatura, enfim. No caso dos nossos estressores, foram baseados justamente no trabalho que o Ricardo fez lá na Nova Zelândia e aqui, né? Que a gente concluiu que essas quantidades, essas concentrações seriam relevantes para a nossa realidade aqui no estado de São Paulo, né? Então, a questão das escolhas em si, dos estressores, não é exatamente padronizado, porque aí cada país, cada ambiente faz com o que é interessante para ela, no caso, né? Só, né, complementando aqui, de qualquer forma, Paulo, é importantíssimo, porque com certeza existe a explicação ecológica, né, do número de dias de você deixar a rede, de você deixar as meias para a coleta do drift, né? Então você tem que colocar essa explicação ecológica lá, com certeza, né? E pode ser mesmo que uma das conclusões seja que uma das, né, dos seus recomendações finais seja que o tempo talvez precise ser manipulado para testar, né, se existe alguma diferença nisso, né? E Lúcia, só fazendo um adendo, eu tinha mandado isso para todo mundo. Eu não sei se o Paulo já tinha mandado o texto ou se ele não arrumou. Tá? Mas as porcentagens de nitrato não são 30, 60 e 90. Acho que é 80, 160 e 220%. Isso. Bom, a versão que eu li não tinha. O texto eu já tinha escrito já, né? E aí na apresentação. O baseline é 5 miligramas por litro e foi até 15 miligramas por litro. Ah, tá, beleza. Então, pelo menos a versão que eu recebi, eu não tinha essas informações, tá? Tá, a gente vai adicionar, com certeza. E aí, já puxando esse gancho do nitrato, aí surgiu uma curiosidade quando eu estava assim, imaginando o experimento como um todo, né? A etapa de aclimatação, então, o principal objetivo dela era ali, né, ter as vazões, digamos, reguladas, a própria questão, né, de testar os sistemas estarem ali num equilíbrio dinâmico. O nitrato, ele não foi incluído nessa etapa de aclimatação? Não, ele não foi manipulado, né? Justamente porque nessa época era uma época de colonização, né? Para os bichos virem da bomba, se assentarem ali nos mesocosmos. Então, não foi feito nenhum tipo de manipulação nesse tempo. Então, por exemplo, o nitrato, então você está considerando a adição de nitrato, né, a introdução, o dia zero do experimento. Isso, exato. Então, a primeira coleta aconteceu 6 dias após a exposição a esses níveis de nutrientes, né? Do nitrato, isso. No caso. Então, acho que isso é até um ponto interessante, né? Porque eu estava pensando, falei, bom, será que a aclimatação leva em consideração, digamos, a aclimatação, né, junto com esses níveis de nitrato, e que isso poderia repercutir ali em alguma seleção ou diferenciação ecológica? Porque daí eu não sei, né? Assim também, né, meio como se apropriando de alguns conceitos de ecotoxicologia, a gente tem alguns efeitos de exposição
aguda, né, em um curto intervalo de tempo, ou num intervalo mais crônico, longo, a depender do ciclo de vida, né, do organismo, né? Então você está pegando ali esses organismos com um tempo de exposição até que eu considero relativamente curto, e eu não sei o quanto que isso impacta no ciclo de vida dele em si, né? Então isso é até um ponto que eu fiquei refletindo. Eu falei, então eles estão ali expostos, sei lá, pouquíssimos dias ao nitrato, isso seria considerado algum nível estressor, apesar que o nitrato ele tem uma baixa toxicidade, né, no geral. Ele talvez vá alterar outros parâmetros ali ecológicos em relação a, né, produção primária, enfim, né? Mas para o organismo mesmo, talvez, não sei se ele seria tóxico nesses níveis que vocês chegaram a trabalhar. Mas era um pouco de dúvida nesse sentido. Se na etapa de se assim, né, na concepção, na etapa de aclimatação, seria interessante ter esse nitrato e o que ele poderia repercutir no final das contas, ou esse fato, né, de ter essa coleta num tempo mais curto ou tempo mais longo, como o próprio Ricardo falou, é importante falar, né, a justificativa do porquê esses tempos, né, se isso tem relação com estágios de vida, de desenvolvimento ali, de colonização desses bichos e essa exposição. Então, acho que isso é até uma reflexão legal, talvez para experimentos futuros, para alguma coisa, como é que funciona, né, fazendo essa, desde a aclimatação, o que muda nessa comunidade quando faz isso. Não sei se tem outros estudos, de repente, de outros extremes que já partem, né, desde a etapa de aclimatação com esse fator estressor. Você tem alguma ideia, Paulo, sobre isso? Você fala se outros extremes usaram já estressores antes da... Na própria etapa de aclimatação, enfim, já para pegar desde do momento inicial o efeito disso. Então, até onde eu li, não. Era de fato um período de colonização ali, controle, né, com o ambiente natural, porque a ideia era justamente essa, né? A ideia que você sugeriu é interessante, mas no nosso trabalho a gente parte do pressuposto de ser um período de colonização. Então, a partir do momento que a gente começar a estressar aquele ambiente, a gente já tem uma biota ali, né? Então, porque aí a gente tem um critério de comparação confiável, né, do que a gente manipular um estressor antes de você ter uma comunidade estabelecida ali. Aí a gente fica meio difícil de tirar uma conclusão. Então, bacana. Então, por isso que eu acho que é importante dar uma boa ênfase aí nessa metodologia. Não economiza, a metodologia é para escrever mesmo. Quanto mais detalhista, melhor, tá? Ainda mais eu que sou analítica, que vou lá assim, né, nas vírgulas, nos pontos, nas coisinhas. Então, metodologia é essencial para alguém poder replicar, né? Difícil pra caramba. Confesso que eu acho que eu não iria querer replicar o experimento de vocês, porque é muito trabalhoso, mas é importante a gente trazer essa replicabilidade, né? Eu acho que uma dúvida sua, Lúcia, que faltou e que precisa colocar no texto, Paulo, é que tanto as meias quanto as telas, elas são colocadas e elas ficam lá 5 dias coletando os organismos, acumulando eles, né? Então, não é que você coloca num dia e coleta no mesmo dia. Então foi essa minha interpretação, que era a coleta de um dia único. Não, ele fica ali acumulando bichos que vão, né, do drift, que é a deriva, né, que vão sair e caem dentro da meia, ficam presos ali e acumulando os que sobem, né, e ficam presos nas telas por 5 dias, tá? Então isso precisa ficar muito claro no texto, viu, Paulo? Uhum. E também, até porque é muito raro quem trabalha com deriva e imersão de inseto, então é uma coisa assim meio difícil mesmo, assim, de assimilar, né? Não, imagino, deve ser bem, né? Por isso que até entendo as justificativas aí de muitas vezes não ter resultados, enfim, né? E que aí puxa todo esse outro trabalho estatístico que o professor Welber acabou falando, e que eu também acho que foi uma contribuição muito bacana de vocês nesse sentido. Tudo bem, Paulo? Tá sua nariz. Tá desligado seu microfone. Perdão, eu tô suando o nariz toda hora aqui, tá? Tem problema. Tudo Não, tranquilo por enquanto? Tudo tranquilo. Então, deixa eu aí fazer uma outra pergunta em relação aos estressores, que é o parâmetro de sedimentação, tá? No parâmetro de sedimentação, então, vocês incluíram
areia, né? Areia fina, pelo que eu entendi, para simular ali que você tem um aumento da taxa de sedimentação. É isso? Isso. Tá, e aí também as escolhas dos níveis de areia que vocês partiram, né? Enfim, para você ter essa maior sedimentação, também foi baseada aí nesse protocolo, enfim. Ou foram algumas escolhas por outros trabalhos da literatura? Foram feitos com base em alguns trabalhos já feitos pelo Ricardo e também aqui no estado de São Paulo. Tá. Por que eu estou perguntando da sedimentação? Acho que, claro, o uso de areia é a estratégia mais simples, né? Mas eu acho que é importante enfatizar, né? E eu não sei isso, talvez em alguma discussão do seu texto, que a areia é um componente ali bem inorgânico do seu sistema, né? Dentro do que você está considerando ali do sedimento, que tem também uma fração orgânica. Então, a hora que você inclui só areia, né, você está mudando um tanto dessa proporção aí do que você tem de argilas, de material úmico, que provavelmente também vai impactar ali nas condições de colonização e de como que esses organismos vão se adaptar a essa condição. Então, existe essa variável sedimentação, que aí é a quantidade, a questão da granulometria, né, que isso é super importante, porque normalmente a areia a gente está trabalhando com a granulometria mais fina, né? Então, essa é o recorte que é feito, mas eu acho que talvez algum momento, e eu não sei aí na discussão do próprio trabalho de vocês, abarcar essa questão, né? Então, quando a gente está falando em areia, a gente está colocando ali silicato, a gente está colocando a parte inorgânica mesmo, que muitas vezes não é a parte mais interessante para você ter o desenvolvimento desses organismos, né? E aí, é claro que é difícil a gente manipular todas essas variáveis, ter que. Aí seria uma manipulação da quantidade de matéria orgânica, enfim, né? Mas eu acho que é só interessante trazer, né, esse lado um pouco de composição. Então, não é só o lado de sedimentação, mas que talvez, né, o que é essa alteração de composição pela escolha ali do que vocês utilizaram como substrato para simular essa sedimentação poderia estar também sendo um estressor de uma certa forma, né? Então, o estressor em quantidade de sedimentos tem um estresse de granulometria, né? Então, de como que essa porosidade, essa área superficial, né? Que aí puxa toda essa questão aí física, mas também em termos de composição, né? Então, acho que é legal talvez trazer algum olhar sobre isso, né? Então, a areia tem as questões de facilidade, até a própria facilidade de introduzir, né, e você misturar aquilo, que muitas vezes quando a gente trabalha com ácidos úmicos, substâncias úmicas, isso tem algumas dificuldades, né, que seria o simulador de matéria orgânica, digamos, mais parecido com os ecossistemas reais, mas, assim, eu acho que é legal trazer esse olhar de que talvez se tem algumas coisas que essa sedimentação repercutiram ou não ali dentro do que você estava esperando, ou de algumas hipóteses, também pode ter a ver com algumas questões de alteração de área superficial, alteração de composição, que isso, né, com certeza, principalmente aí, né, para esses organismos, tem um efeito muito significativo, tá? Então, é uma sugestão de repente, vocês incluírem esse olhar aí, até propostas depois para trabalhos futuros, né? Considerando principalmente que aqui a gente tem uma carga orgânica bem grande, né? E principalmente simulando um ambiente que é, né, esse resultado aí da produção de cana, então você provavelmente vai ter muito carbono entrando ali dessa área agrícola. Isso pode, né, ser interessante, porque esse sedimento que talvez carregue, né, uma carga orgânica, um carbono aí bem considerável, pode impactar, e até um estressor, digamos, bem característico do tipo de trabalho que vocês estão fazendo e da própria condição, né, de um ecossistema tropical. Então, isso fica uma sugestão aí, de repente, em como refletir sobre isso, mas eu acho que para algum tipo de discussão isso é legal fazer um highlight ali, né? Colocar que eu acho que é uma condição de contorno, mas tem muitas outras coisas que não se consegue controlar, né, ou inferir por conta dessa adição de areia. Tudo bem?
Não, achei muito interessante a sugestão de considerar essa parte mais da composição da areia, né? E com certeza, acho que o Ricardo e a gente vai levar em consideração isso. Bem, bem legal mesmo. Um outro ponto, assim, aí também fica uma sugestão para os trabalhos futuros, Ricardo. Às vezes, quando eu fazia de sedimento para simular essas condições orgânico e inorgânico, então o que usava como orgânico era tem algumas folhas ali, né? Algumas coisas que a gente usa até como matéria úmica, enfim, mas o inorgânico, às vezes, a gente usava argila mesmo. Né? Então, aí a argila até você facilita a mistura, você não tem essa questão, a granulometria é bem mais fina, né? Então, aí, na verdade, essa parte da granulometria, digamos, ela acabava ficando mais misturada ali com as outras coisas. A argila, ela acumula melhor água, então a areia, ela não acumula tanta água assim quanto a argila, então aí, às vezes, por essas questões de... Mas, como assim, é um experimento mais longo, tudo isso vai entrar em equilíbrio com esse tempo de aclimatação, mas é só algumas sugestões que, às vezes, podem dar alguns resultados diferentes. Os nossos solos são mais argilosos, né? Então, isso até dá um pouco mais de característica tropical, né, para o sistema. Então, só algumas sugestões, assim, para trazer algumas características mais típicas. Pensando bem, eu acho que se você olhar para o fundo dos riachos mesmo, que tem assoreamento, talvez seja mais argila mesmo. Normalmente é mais argila. Sim, que é mais barrento, não é tanto areia, né? Exato. Interessante. Então, aí você tem, né, diferentes tipos de argila que você consegue testar, né? Então, isso vai depender das condições do solo, né, da região de entorno. Então, eu usei algumas vezes a argila para testar essa lado mais inorgânico, né? O que esses minerais estão fazendo, e a parte orgânica, né, algumas substâncias úmicas aí para dar essa cara mais né, para degradar mais fácil, né, também. Bom, aí uma última coisa, assim, né, duas, na verdade. Eu fiquei, assim, o professor Valber perguntou para você da relação da questão do plantio de cana e mudanças climáticas. Você deu uma resposta, mas, assim, eu fico muito, muito preocupada e com o pé atrás com essas relações, Paulo. Eu digo por quê? Porque, assim, o seu experimento, ele tem muitas variáveis e muitas coisas que estão acontecendo ali, mesmo nesse sistema semi-controlado, né? E aí a gente fazer algumas inferências sobre essa questão de mudanças climáticas num sistema que é tão dinâmico, com tantas variáveis, acaba ficando meio perdido. Tanto que até tem um parágrafo ali sobre mudanças climáticas na sua contextualização que eu falei, acho que essa parte não ficou legal, acho que tem que rever. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes, né, a gente fica muito nesse... Tem a questão das mudanças climáticas, que, claro, é algo super relevante, mas, assim, acho que a gente também precisa medir o pé, né, de colocar o pé aí no freio, até que ponto o nosso projeto, o nosso trabalho tem uma contribuição de fato para esse macro tema, né? Então, alguns dos seus resultados têm aderência, mas, assim, não significa que você está testando efetivamente o efeito das mudanças climáticas no seu sistema. Para isso, você precisaria ter muito mais controle ou outras condições aí que deveriam ser avaliadas. Então, em alguns momentos aí do texto que eu marquei, aí também na sua fala, você coloca bastante essa ênfase nas questões das mudanças climáticas, que eu acho que é importante a gente fazer a ponte, mas eu acho que não tem que ser o eixo norteador do seu trabalho, né? Então, acho que isso depois você pode conversar com o seu orientador. Eu apontei dentro do seu documento, que aí eu acho que às vezes a ênfase foi tão grande, que às vezes a gente tem essa vontade, né, de meu trabalho ele contribui ali, ele está solucionando, ele está, né, trazendo algum impacto, e aí com relação às mudanças climáticas, mas tem um longo caminho até isso ter uma comprovação, né? Então, acho que isso, de repente, depois você trabalhar melhor como que são essas aderências, tem toda, né, algumas questões aí que no seu trabalho você mesmo fala, as hipóteses não conseguem ser plenamente confirmadas, porque, claro, é uma complexidade muito grande, variáveis
das mais diversas ali atuando, a gente tem outros efeitos ambientais que estão acontecendo ali, que você não tem como controlar num experimento desse tamanho, né? Diferente das coisinhas em laboratório, né? Eu trabalho só na bancadinha. Então, para mim, muitas vezes é meio mais fácil controlar as coisas, né? E olhe lá, então um experimento desse tamanho é muito difícil a gente não ter essas outras variabilidades e que vão repercutir, que a gente não está nem levando em consideração dentro dos efeitos que você se propôs a estudar. Então, só dar uma amenizada em algumas coisas no texto, tal, eu marquei, porque eu acho que às vezes dá né, tenta-se fazer uma correlação que não é tão direta ou tão fácil assim de ser feita, tá? Então, essa é uma das minhas considerações. A outra, em relação às suas conclusões, que as suas conclusões, assim, não estão concluindo muita coisa sobre o seu trabalho, né? Muito do que você usou como discussão, eu acho que são conclusões e que você deveria ou trazer ali para baixo, né, para a sessão de conclusões, ou dar algum fechamento aí, né, mais resumido do que você obteve, tá? Então, as conclusões, às vezes, dá até a impressão que foi nos 47 do segundo tempo que a coisa aconteceu, né? Que você concluiu, né? Que você escreveu a conclusão. Né? Mas, assim, depois dá uma trabalhada, veja aí com o Ricardo, que, assim, você tem material, então você tem o que concluir, você tem ali as suas hipóteses levantadas, testadas, comprovadas ou refutadas, e isso é que tem que ser o que vai aparecer. Então, a hipótese, o que você testou? Você concluiu, é isso, e talvez por tais e tais coisas, ou não foi possível concluir. Então, muito disso você já trouxe na discussão. É mais você reorganizar para a sua conclusão, tá bom? Uma última coisa que eu queria sugerir, que aí eu não sei se é porque eu não sou da área, tá? Você apresentou a grande maioria dos seus dados ali em tabelas, e isso para mim foi muito difícil entender, né? Eu que não sou da área, esperava ver algumas figuras comparativas entre esses sistemas, para que, né, eu tivesse ali, não, aqui está melhor, ou aqui está pior, essas duas coisas se comportam mais ou menos de maneira análoga. Então, a tabela, ela tem esse interesse, talvez, para quem entenda mesmo desses indicadores, como que isso funciona. Também até anotei aqui essa questão que eu sei que indicadores, muitas vezes, né, que até o próprio Ricardo respondeu para o professor Welber, que tem algumas dificuldades e alguns contornos, né, que esses indicadores muitas vezes não nos permitem ver. Então, eu sei que tem tudo isso, mas, né, é um outro tipo de discussão. Mas eu acho que trazer isso em imagens facilita muito para a compreensão de quem não é da área e quem não está tão atrelado a esses indicadores. Então, eu comecei a ler sobre os seus indicadores, aí tá, esse quer dizer isso, esse outro é outra coisa. Então, alguns são muito parecidos, né, entre o que eles querem dizer, mas ecologicamente eles têm significados diferentes. Então, acho que depois, né, não sei se para essa versão, mas com certeza para o artigo, vocês devem investir, aí você deve investir um tempo em trabalhar figuras que tornem isso um pouco mais ilustrativo, tá? E os dados, claro, né, hoje em dia todas as revistas estão solicitando que a gente tem ali o banco de dados, que isso seja disponível de uma forma relativamente fácil. Então, acredito que vocês possam, né, disponibilizar isso para que quem, né, tem interesse em saber o valor absoluto, né, desses indicadores ou desses parâmetros, mas, assim, para mim ficou muito difícil entender. Então, na sua discussão, eu ia lendo, olhando, assim, alguns parâmetros, tá, entendi do que trata, mas, assim, comparativamente, entender esses efeitos aí desses estressores. Então, por que o 90% de nitrato ou a outra condição de sedimentação, isso significativamente, o que é esse significativamente ou não? É muita diferença ou a gente está ali nos limiares das coisas? Então, uma figura ajuda tremendamente, né? Então, minha sugestão é que todo esse conjunto de dados aí, você invista um tempo para fazer figuras muito bem delineadas, didáticas, para que a gente consiga ter uma plena compreensão num trabalho que é muito bonito, tem, né, como o próprio Ricardo falou, e eu imagino, deve ser uma dificuldade muito grande fazer esse tipo de avaliação ecológica. Então, eu acho que é legal trazer para o leitor, inclusive na figura a gente consegue entender melhor essas dificuldades, né, e esses limiares de significância que você discutiu na sua parte estatística.
tá bom? Então são essas as minhas sugestões, como eu falei, depois eu mando o meu texto, né, com algumas anotações pequenas aí, de questões de redação, de sugestões e tal, que eu acho que melhorariam a apresentação, mas assim, no geral, acho que você está de parabéns, o seu trabalho cumpre aí, para mim, a formação, né, como um mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental, acho que é um avanço científico importante, e que assim, né, é legal ver, como eu falei, esses diferentes olhares, né, eu já participei de uma banca do Ricardo com também o projeto e um outro tipo de olhar sobre ele, então é legal a gente ver como essa, né, e também vocês mesmos enxergarem, né, dentro daquele projetão, como que cada um tinha uma linha de frente, as dificuldades que cada um enfrentou, né, para resolver, né, ou para tentar entender uma dinâmica bastante complexa. Então, é isso, gostaria de agradecer novamente o convite, obrigada, Paulo, obrigada, Ricardo, aí, pelo convite, e fico à disposição se tiver qualquer dúvida, tá bom, Paulo? Depois do que eu enviar do documento, fique à vontade para mandar e-mail, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Lúcia. Considerações muito importantes também. Eu acho que, como eu comentei, é importantíssimo, né, ter esse outro olhar de pessoas de outras áreas, porque tem coisas que... Primeiro que tem coisas que a gente acha que está muito bem explicado, mas não está, né? E também essa questão, né, da própria argila, que eu falei assim, nossa, mas a argila, aí depois que eu comecei a lembrar do chat, eu falei assim, nossa, é argila mesmo, não é areia, né? Então, tem coisas muito legais, assim, contribuições muito interessantes que deu para o trabalho do Paulo, tá bom? Bom, agora então a gente vai para a sessão secreta, que eu acho tão estranho esse nome, sessão secreta, mas a sessão de avaliação do seu trabalho sem você, tá bom, Paulo? Ok, faz sentido. Então, eu peço para você sair e aí eu te mando o WhatsApp a hora que for para você voltar, tá bom? Perfeito, então. Para a gravação aqui também.